Que bênção a gente poder compartilhar do sofrimento e da realidade da igreja sofredora. É meu dever, é seu dever a gente orar sempre. Eu me lembro que ainda adolescente, no começo da adolescência, na época que eu achava que eu era adulto, né? Que os meus amigos lembram dessa fase. Com 12 anos, 13 anos, eu li ali A Cruz e o Punhal, e eu li logo depois o testemunho do Refúgio Secreto, da irmã Corrie ten Boom, no sofrimento dos judeus, e eles ali, no caso, apoiando os judeus no meio ao nazismo. E depois um livro que me impactou muito, do irmão André, o contrabandista de Deus, falando da igreja sofredora por trás da cortina de ferro na União Soviética. Então, é o nosso dever, além da Missão Mais, eu quero incentivar você a acompanhar também a Missão Portas Abertas, fundada pelo irmão André. A Missão Mais, fundada pelo querido irmão Mário. Você pode acompanhar, orar, contribuir, abençoar a igreja sofredora também. Obrigado ao João, obrigado ao missionário por falar para a gente um pouco sobre a realidade também da igreja sofredora. No dia de hoje, na tarde de hoje, nós vamos continuar, nós estamos na nossa 5ª mensagem sobre a restauração em tempos de crise. E hoje nós vamos falar sobre a reconstrução do templo, restaurando a vida de adoração. Até aqui, a gente falou como Deus disciplina o seu povo, o exílio é essa disciplina de Deus. Muita gente pode interpretar como castigo, mas, na verdade, Deus tem em vista a disciplina, para que o seu povo cresça, para que o seu povo se purifique, para que o seu povo se santifique, para cumprir o seu chamado. A gente já falou como, em meio ao exílio, é possível influenciar sem se contaminar. Na mensagem 2 e 3, você pode nos assistir também. E na semana passada nós falamos como Deus é soberano. A história está nas mãos de Deus. Deus não perde o controle em nenhum momento. Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não se perde na história. Mas a gente também precisa cooperar para que a obra de restauração aconteça. E a gente falou na última mensagem sobre como o povo volta para reconstruir o templo. A gente, na verdade, até mencionou, né, se você se lembrar desse slide aqui, que a gente fala que essa volta aconteceu em 3 etapas. E hoje nós vamos falar dessa primeira etapa. A gente falou, então, vai falar sobre as 3 etapas do retorno do exílio. A primeira com Zorobabel, está lá narrado no livro de Esdras, no capítulo 1 a 6, e os profetas Zacarias e Ageu. Nós vamos falar dessa hoje. Depois, a segunda etapa é Esdras liderando o povo na reconstrução, na restauração do ensino da Torá e a comunidade como um todo. E a terceira etapa acontece com Neemias. E Neemias, então, agora, 14 anos depois da etapa liderada por Esdras, ele, então, vai reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Mas o nosso foco hoje vai ser sobre Zorobabel, a liderança de Zorobabel e a construção do templo, que aí sim é onde Esdras fala, onde Ageu e Zacarias falam da importância da reconstrução do templo em Jerusalém. Se você se lembrar, a gente falou que no decreto de Ciro disse, olha, eu quero que o povo volte para que reconstrua a casa do Deus de Israel em Jerusalém. Então, nós vamos entender por que isso é importante na sua vida e na minha vida nos dias de hoje. O que é o templo? O que o templo significa? Qual é a história de Israel, do povo de Israel, do povo de Judá com o templo? O que Deus quer fazer e por que Deus dá tanta ênfase na reconstrução do templo? E a gente vai caminhar um pouquinho no drama que a Bíblia nos mostra, na história, na narrativa que a Bíblia nos mostra e entender bastante sobre isso. A gente vai ler o texto de Esdras, capítulo 5, lá nos versículos 1 e 2. É um texto breve que diz assim, ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Agora veja só, a gente já até mencionou esse texto na última mensagem. O que Ageu e Zacarias profetizaram sobre o templo? O que eles falaram? Vamos dar uma olhadinha? Então, o texto de Zacarias diz assim, então, o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e da cidade de Judá, com as quais está
estás indignado há 70 anos. Veja, Zacarias já está aqui profetizando no cumprimento dos 70 anos. Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou voltando-me para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor consolará novamente a Sião e escolherá Jerusalém. Aqui eu quero fazer um adendo que talvez muitos de vocês não saibam. Jerusalém e Sião são usadas muitas vezes como sinônimos pelos profetas. Por quê? Porque no Monte Sião, em Jerusalém, Sião era um monte dentro da cidade de Jerusalém, chamada hoje Cidade Velha de Jerusalém. Sião é o monte onde o templo foi construído, a cidade de Davi. Então, muitas vezes, em alguns lugares, nos Salmos e nos Profetas, se usa Sião como sinônimo de Jerusalém. Hebreus, por exemplo, faz o contraste entre Sinai e Sião. São dois montes, falando das duas alianças, a aliança da lei, a aliança mosaica, e a nova aliança feita em Jesus. Então, só para você entender que Sião é o monte em Jerusalém onde o templo foi construído. Esse monte também é conhecido nas Escrituras como o Monte Moriá. Se você se lembrar lá, Gênesis capítulo 22, onde Abraão quase sacrificou o seu filho Isaque. E Deus disse para Abraão não sacrificar, porque Deus proveria para si um cordeiro. É o mesmo local, tá? O texto de Ageu. Então a gente já viu Zacarias profetizando na volta ao exílio, quase na mesma época, contemporâneo, com diferença de meses, o profeta Ageu. E ambos falam da reconstrução do templo. Então, vamos ver o que Ageu também falou. A gente falou que Zacarias consola e Ageu exorta. Vamos ver o que diz Ageu no capítulo 1, versículos 1 a 12. Aqui é um texto um pouquinho maior. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Suba um monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre e nele no templo, seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. A grande pergunta que fica para nós aqui, queridos, é: por que Deus dá tanta importância para o templo? Por que Deus levanta 2 profetas para profetizarem, para falarem em seu nome, para que o povo se animasse, consolando e exortando, Zacarias e Ageu, para que o povo voltasse, para que Zorobabel liderasse a reconstrução do templo?
Por que era tão importante? Qual é a história do templo, da habitação de Deus em meio ao seu povo? E aí, a gente vai ver aí no slide, você vê aí na foto, o tabernáculo do deserto. O tabernáculo chamado tabernáculo de Moisés, a tenda da habitação, também é chamado de tenda da habitação, tenda da aliança, tenda do pacto. O tabernáculo do deserto são todos nomes usados para se referir a essa estrutura que foi montada por Deus, orientada por Deus, montada por Moisés e pelo povo no deserto, nos 40 anos do deserto, e depois na conquista da terra prometida, na terra de Canaã, onde Deus estava formando o seu povo, e o tabernáculo foi colocado como uma prioridade. Se a gente lê o livro de Êxodo, por exemplo, o livro de Êxodo começa com a libertação, a história de Moisés, a libertação do Egito, e a partir do capítulo ali 18, 19, 20, é a hora do Sinai, onde Deus dá a Moisés a lei, onde Deus revela a Moisés a sua lei, e aonde Deus revela a Moisés como o tabernáculo deve ser construído. E todo o restante do livro de Êxodo, ele é dedicado aos detalhes da construção desse tabernáculo. Isso nos mostra algumas coisas. Então, nos mostra que ele era uma prioridade, porque Deus dá atenção aos menores detalhes. Deus não fala para Moisés, faz qualquer coisa aí que eu me alegro em qualquer coisa. Como a gente fala hoje em dia, né? Para a glória de Deus, como se Deus aceitasse qualquer coisa. Deus fala das cores, Deus fala dos materiais. Deus fala em Êxodo 32 que ele levanta um homem específico chamado Bezalel. E Deus diz a Moisés, eu enchi esse homem do Espírito para que ele tivesse o quê? Vai profetizar? Não, ele vai ter capacidade manual, técnica, para construir aquilo que eu pedi. É isso que Deus diz para Moisés em Êxodo capítulo 32. Então Deus orienta e Deus capacita para que seja obedecido e seja feito de acordo com aquilo que ele pediu. Os presentes dos egípcios agora estão sendo usados para a construção desse tabernáculo. E esse tabernáculo no deserto, ele tem, olha, se você olhar na figura aí, Cadinho, volta o slide para a gente ver. Ele tem cores, ele tem textura, ele tem cortinas. Os utensílios são feitos de ouro. A Arca da Aliança é toda revestida de ouro, com 2 querubins com asas que se tocam, e ali é chamado de local da propiciação, aonde a presença de Deus se revela. A nuvem da glória de Deus ali fala com Moisés e diante do povo. E veja, esse tabernáculo é tão central, que ele é colocado, ele é montado, e o acampamento, olha na figura aí, o acampamento é feito em volta deste tabernáculo. Ele é feito em volta deste tabernáculo. Então, ficava geograficamente, arquitetonicamente, claro para o povo de Israel, sendo formado ali, sendo ensinado quem eles eram. Fica claro que o centro da vida deles era o centro da adoração. O tabernáculo era um local onde Deus disse, eu vou habitar no meio do meu povo. Então, para o povo de Israel, o tabernáculo sempre foi o local onde o céu encontra a terra. O povo de Israel já tinha outras referências, por exemplo, e Moisés escreve essa história para contar para esse povo no deserto. Jacó teve um sonho onde ele viu uma escada onde os anjos subiam e desciam. E ele disse, eu não sabia que Deus habitava aqui, que Deus estava aqui. O tabernáculo é esse local onde os anjos sobem e descem, onde o céu e a terra se fundem numa realidade só, onde Deus está ali, a presença de Deus. E esse tabernáculo era dividido em partes, então havia o átrio exterior, que é esse local dentro da cerca, ali entre a cerca e a outra tenda. Dentro da tenda tinha 2 lugares, o santo lugar, que era o primeiro, passando a primeira cortina, e depois havia o Santo dos Santos, onde havia outro véu, onde estava a Arca da Aliança. E no Santo dos Santos, somente um homem entrava uma vez ao ano diante da presença de Deus. Era um lugar muito restrito, tamanha a santidade de Deus. Havia incenso, fumaça, para que Deus não sentisse o cheiro da carne pecaminosa. Então, esse é o tabernáculo. Muitos anos depois, esse tabernáculo fica montado e ele continua em uso. Ali há os sacrifícios, a bacia, onde os sacerdotes se lavam, os levitas se lavam.
ao altar de sacrifício, porque foi estabelecido esse sistema de redenção, mas era um sistema limitado, porque tinha que ser repetido, vez após vez, ano após ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, onde o sumo sacerdote entrava cheio de sinos pelo seu corpo, com a corda no seu tornozelo, porque se ele morresse, não podiam nem entrar lá para tirá-lo, tinham que puxar pela corda de fora. Tamanha a santidade de Deus. E esse sistema perdura pela história de Israel há muito tempo, até o reinado de Davi. E Davi tem uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Os filisteus, devido ao pecado do povo de Israel, roubam a arca no reinado de Saul. Eles roubam a arca. E eles levam a arca para a sua terra. Só que a arca na terra dos filisteus traz maldição para os filisteus. E aí o que acontece? Os filisteus, tem a história lá que o Deus deles, a arca foi colocada diante dos deuses dele, no dia seguinte o Deus deles estava prostrado diante da arca. Eles colocam o Deus de novo para cima, no dia seguinte está de novo ele prostrado. E depois o Deus se quebra, a estátua se quebra. E aí os filisteus devolvem a arca para Israel em carros de bois. E diz, onde os bois forem, é Deus que está guiando. E essa arca volta para Israel e fica mais ou menos 30 anos na casa de uma família, na casa de Obed-edom. E aí Davi se lembra da Arca da Aliança. O tabernáculo continuava operando, porque os sacrifícios não podiam parar. Só que sem a arca lá, em Siló, numa cidade chamada Siló. E ali em Siló, a gente vê que o sistema da arca, o sistema sacrificial continuava operando, sem a arca. E Davi, então, quando se torna rei, ele está unificando todos os reinos, pela primeira vez é chamado reino unificado. As 12 tribos agora estão debaixo da mesma liderança, da liderança de Davi. E aí Davi, para unificar, decide pegar um lugar neutro, um lugar central, e ele transforma, então, Jerusalém, que ele conquistou dos jebuseus, ele então, decide. Ele toma a cidade pelo túnel, que é chamado hoje lá de túnel de Ezequias, é muito legal, eu tive lá em 2009, é muito bacana passar por ali. Ele toma a cidade e ele decide transformar Jerusalém na sua capital política e na sua capital religiosa. E ele então traz a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele não leva o tabernáculo todo, o tabernáculo continua em Siló com os sacrifícios. Mas Davi então decide criar um sistema de adoração no chamado Tabernáculo de Davi. Era uma tenda, simplesmente. Não havia divisões. Não havia santo dos santos, santo lugar, não havia isso. Era uma tenda. E ele criou um turno, ele criou uma escala de centenas de levitas, músicos, mestres no que faziam na família. Lá em Crônicas fala que eram as famílias de Asaf, Emã e Jedutum. Cantores, instrumentistas, porteiros. E eles se revezavam em turnos durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. No ano bissexto, 366. Eles se revezavam. E eles, então, adoravam a Deus diante da Arca da Aliança. Ali existe uma prefiguração da nova aliança. Por quê? Porque não tinha véu. Os levitas adoravam, não era o povo todo, mas já era mais gente que adorava diante da arca. Esse é um mistério que a gente não consegue entender. Por quê? Porque o texto bíblico ele fala de duas formas. Parece que Davi quis, mas Deus também se agradou. Então, é aquela história, não sei se Davi quis, se Deus quis, como é que é a coisa. O fato é que as duas realidades se entrelaçam e Deus, então, agora passa a habitar em Sião. Por isso que nós cantamos hoje, no seu santo monte. Qual é o santo monte? O santo monte é Sião. A alegria de toda a terra. Por quê? Porque a presença de Deus sai de Sião para toda a terra. Por isso que o Salmo diz, Deus te abençoe desde Sião. Deus habita, o Salmo diz, a gente até aplica isso de forma às vezes meio confusa, o Salmo diz, Deus habita em meio aos louvores. Claro, a Arca da Aliança, esse texto é em referência ao templo. Não é que quando a gente canta, Deus habita. Tudo bem, a gente canta, Deus está conosco, claro. Mas o Salmo foi escrito num contexto do templo, no tabernáculo de Davi, quando os levitas cantavam diante da arca. E a arca era a presença de Deus na terra. Então Deus habitava entre louvores. A habitação de Deus em Sião. O Salmo diz, Deus mora
em Sião. Deus escolheu Sião para a sua morada. Deus escolheu Sião para a sua habitação. Então, o tabernáculo de Davi, os salmos, os profetas citam Sião como a morada de Deus. Isaías capítulo 2, o profeta Isaías diz que subam as nações a Sião para aprender da lei do Senhor. Só que aqui é interessante porque os profetas começam a usar Sião e não parece a Jerusalém que eles conhecem. Parece que eles apontam para uma Jerusalém utópica, para uma Jerusalém ainda desconhecida, que ainda não tinha atingido a sua plenitude. Então eles começam a criar uma expectativa no povo de um reino e de uma Jerusalém que vai ser construída sobre esse reino completo do Senhor. A gente vai entender isso depois, que isso vai acontecer quando Cristo voltar no final dos tempos. E aí Apocalipse 21 e 22 terminam com essa cidade, a nova Jerusalém. Olha que interessante, que coisa linda. E aí a gente vê um terceiro momento da habitação de Deus com o seu povo, que é o Templo de Salomão. Agora, então, Davi não pode construir esse templo, mas ele prepara tudo. Ele prepara o suprimento, ele prepara as ferramentas, ele prepara tudo. E Salomão conclui essa obra de um jeito muito legal, não podia se fazer barulho, tamanho respeito que tinha pelo templo. As pedras eram cortadas em outro lugar e eram trazidas para Jerusalém já prontas para se encaixarem. Não tinha barulho de martelo, não tinha barulho das ferramentas. Mas ele agora é o símbolo máximo da presença de Deus em meio ao seu povo. E segundo Crônicas capítulo 7, o texto tão conhecido que diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome". Esse texto está em meio ao contexto de quando os sacerdotes consagram o templo, a glória de Deus enche o templo. E os sacerdotes não conseguem nem ficar ali em pé. Tamanha a glória de Deus, o ápice da presença de Deus. Só que esse templo é destruído. Quando? Quando Nabucodonosor, e a gente já falou dessa história nas últimas mensagens, invade Jerusalém. Foi profetizado por Isaías, profetizado por Jeremias. E Nabucodonosor destrói o templo, queima o templo de Salomão. E ele rouba os utensílios, ele rouba a arca da aliança e leva para a Babilônia. E agora, aquele símbolo máximo da glória de Deus sobre Israel, do momento mais glorioso de Israel, política, militar, economicamente, agora se torna o símbolo máximo da disciplina de Deus sobre o seu povo. O templo é destruído. E a sua reconstrução, então, que a gente está falando em Ageu, Zacarias, Esdras, na liderança de Zorobabel, deveria ser o símbolo da volta do favor de Deus sobre o seu povo. Entende? Por isso que Deus fala tanto sobre a reconstrução desse templo, porque o templo era onde Deus habitava na terra. O templo não era uma figura, ele era onde a presença de Deus tocava a terra. Por isso que a volta do favor de Deus estava intimamente ligada à reconstrução do templo. Só que veja só, a gente já falou, né? Ageu 1:8, construa o templo para que eu me alegre, nele seja glorificado. Sem o templo, meus irmãos, veja só, sem o sistema de adoração, parou o sacrifício, parou. Há uma interrupção de 70 anos do chamado de Israel. Israel pausou, estava stand-by. O Salmo 137 nos conta uma coisa muito curiosa. O salmista escreve da Babilônia e diz assim: sentados às margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Os nossos opressores pediam: cantem para nós as canções de Sião. E eles diziam: como eu cantarei o cântico do Senhor em terra estranha? Veja só, o louvor de Deus, os cânticos de Sião não foram feitos para serem cantados em terra estranha. Os cânticos de Sião foram feitos para serem cantados em Sião. Há muitos e muitos anos atrás eu ouvi o querido Marcos Witt falando uma coisa maravilhosa, as características, inclusive tem no seu livro chamado Adoremos, as características daqueles que são nascidos em Sião. O cântico de Sião, o cântico do Espírito, o cântico que flui de Deus. Então a reconstrução, a volta do povo simboliza a volta do cântico de alegria, o cântico de esperança, o cântico de adoração.
Então a sua reconstrução deveria ser o símbolo máximo da volta do favor de Deus. Zacarias associa, a gente leu, a prosperidade de Jerusalém com a reconstrução do templo. A demora da reconstrução implicou em maldição para a terra. Deus disse, olha, vocês pensavam que ia dar e não deu. Eu fiz a coisa ficar difícil, porque vocês não estão construindo a minha casa. E aí a gente vai chegar, então, no templo reconstruído. Eu quero ler com vocês rapidamente o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 9, que diz assim: No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, ao restante do povo, o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Veja que o próprio Deus recupera a ideia do exílio como um novo êxodo. Assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Esse texto é arrepiante. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Primeiro que você percebe o tanto de vezes que esse texto fala sobre o Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, querendo dizer a glória e o poder de Deus. E veja, o templo foi reconstruído no ano 516, 20 anos após o primeiro retorno. O povo voltou em 536 a.C. 20 anos depois, em 516, o templo foi reconsagrado, foi reconstruído na sua totalidade. Só que, veja aí na figurinha, que os idosos choram porque eles se lembravam da glória do primeiro templo. Olha aí, tem uma sombra do primeiro templo. E o segundo era muito menor e muito mais simples. E o próprio Deus fala, vocês lembram como era glorioso o templo de Salomão? Esse não é nada perto daquele. Só que Deus diz, há uma promessa sobre esse templo. Eu vou encher esse templo com mais glória do que o primeiro teve. E aí isso era algo impressionante. Só que veja só, a Arca da Aliança não voltou para Israel. A Arca da Aliança nunca mais se soube dela. O Indiana Jones brinca que ela foi encontrada lá pelos nazistas e tal, mas isso é ficção do Indiana Jones, George Lucas e Steven Spielberg. A Arca da Aliança sumiu, e a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus dentro do templo. O templo foi reconstruído, mas ele nunca teve a glória completa. Por isso, o sentimento de exílio continuou. Por quê? Porque Israel voltou para a sua terra, mas eles nunca mais foram soberanos. Eles só trocaram de opressores, mesmo na sua terra. Eles eram dominados pelos persas, depois eles foram dominados pelos gregos, com Alexandre o Grande, depois eles foram dominados pelos romanos, no período famoso, ali antes dos romanos, na Revolução dos Macabeus, no período entre Malaquias e Mateus, no chamado silêncio profético, período interbíblico, nos 400 anos, houve essa revolta dos Macabeus, depois os romanos. E quando a gente começa o Novo Testamento, Israel está sob o domínio de Roma na sua terra. Então, o sentimento era que o exílio nunca havia acabado. O N.T. Wright, um dos maiores pesquisadores de Novo Testamento do mundo, contemporâneo nosso, graças a Deus, o N.T. Wright tem um livro que ele fala, olha, o exílio para o povo de Israel nunca acabou. O judaísmo do segundo templo, que era o judaísmo do tempo de Jesus, entendia que o exílio continuou. E aí houve uma esperança messiânica. O livro de Zacarias termina apontando com uma dúvida. Depois, se você quiser ler, termina assim, será que Zorobabel é o Messias que a gente espera? É quem vai derrotar os nossos opressores, é quem vai estabelecer a glória, vai devolver a glória que Davi teve. Porque, lembre-se, havia uma promessa profética de que o descendente de Davi restauraria a glória de Deus em Israel.
O templo, existia uma promessa, o profeta diz, Amós diz, eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi, falando da restauração da glória do templo de Davi, do relacionamento, mas como a gente falaria, tete a tete, sem tantos véus e tantas separações. Havia essa promessa. Então o povo foi construindo no chamado judaísmo do segundo templo, que é esse templo que nós estamos falando. Houve uma construção de uma esperança messiânica. Vai vir o príncipe, rei, senhor, filho de Davi, que vai destruir os nossos opressores e vai restaurar a glória de Israel. E essa glória vai ser simbolizada no grande templo. Só que veja só, o templo foi reformado, mas não foi pelo Messias. O templo foi reformado por Herodes o Grande. Herodes querendo fazer uma politicagem com os judeus, sendo ali um dominador a serviço do Império Romano. Ele manda fazer uma grande reforma no templo. Uma grande reforma no templo. E aí, então, ele faz a esplanada. Quem vai em Israel hoje consegue visitar isso ali em Jerusalém. É um lugar muito bonito, é muito grande. Ele manda cavar nas profundezas para achar as bases do templo de Salomão e reconstruir a partir dali, seguindo o modelo. Mas Herodes era um dominador, aliançado com os saduceus, que eram corruptos. No tempo de Jesus, os saduceus estavam ali no templo, junto com os fariseus, formando o sinédrio, que condenou Jesus, inclusive, e haviam dois sumos sacerdotes. Isso era prova da corrupção. E veja, o grande templo, na verdade, agora era Jesus Cristo, o Messias. Jesus é apresentado como o templo vivo, o tabernáculo ambulante. João capítulo 1, versículo 14 diz, e nós vimos a sua glória. O verbo se fez gente e habitou entre nós, João capítulo 1, e diz, e nós vimos, versículo 14, nós vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. E ele habitou entre nós. Esse habitou é tabernaculou. O templo virou gente. Por isso que o templo não importava mais nada. O templo continuava existindo e só foi destruído de vez, o templo de Herodes, no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Tito em Roma, em Jerusalém, a pedido de Roma. Mas Jesus disse, esse templo vai ser destruído por mim, e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Jesus não destruiu o templo, Jesus não reconstruiu o templo da forma que a gente entende, de forma literal. Mas o templo ali já estava destituído da sua glória, porque a glória que era do templo foi absorvida pela corrupção, foi feita ali tantas coisas profanas. Antíoco IV, no período dos Macabeus, ofereceu um porco dentro do Santo dos Santos. E Jesus agora, a glória de Deus encarnada, a Arca da Aliança encarnada, o templo vivo, aonde o céu toca a terra agora, em Jesus, Deus e homem 100%. E Jesus então fala, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo. O que ele estava falando? Da prefiguração do que ele ia construir agora, da sua comunidade. Jesus Cristo agora ia formar o seu corpo. Um templo vivo também, agora só com um templo coletivo, que era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento final. Veja, onde Israel não conseguiu obedecer. Nós vamos ver que mesmo com Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Israel não conseguiu obedecer. Israel pecou de novo, mesmo sendo disciplinado por Deus, mas agora Jesus Cristo cumpre o que Adão não conseguiu e o que Israel não conseguiu. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o cumprimento pleno de Israel. Ele é o Messias prometido, filho de Davi. E agora nele toda a glória do universo é concentrada, e ele é o templo vivo. E esse templo vivo, quando sobe aos céus, ele derrama o seu Espírito. O Espírito agora forma um novo templo, individualmente e coletivamente. Nós somos individualmente templos do Espírito, e nós somos coletivamente, como igreja do Senhor Jesus, templo do Espírito de Deus. A glória de Deus habita na sua igreja. Tinha uma música muito antiga que a gente cantava, sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, santo é o Senhor. A igreja deve viver para a glória de Deus. A glória de Deus enche a igreja
E a igreja deve viver para a glória de Deus. Nós somos templos vivos. Onde o céu toca a terra hoje? Na igreja. A igreja é o lugar, é o locus, diz o Leslie Newbegin, um grande estudioso, missionário, missiólogo. A igreja é o locus do reino de Deus, é onde o reino de Deus acontece, é onde o céu já toca a terra. Por quê? Porque Cristo Jesus anunciou o reino inaugurado, mas o reino ainda não completado. A gente vai até ver isso aí, ó. O templo escatológico, a gente vive o já e ainda não. Veja, o profeta está anunciando, lembrem-se da promessa do reino futuro de Deus. As nações vão se juntar, os profetas falaram, Isaías fala isso, Isaías 60, 61, 62, leia lá. Miqueias fala sobre isso. As nações vão se juntar e vão adorar o Rei Jesus. Mas a gente fala, mas espera aí, Jesus veio, inaugurou o reino, mas o mundo ainda está sofrendo, ainda tem pecado, ainda temos miséria, ainda temos pandemia. Porque a gente já vive a inauguração do reino de Deus, ainda não em completude. A gente vive esse tempo difícil, esse paradoxal. Os últimos dias já começaram, mas não terminaram. O Senhor ainda não voltou. E quando Ele voltar, meus irmãos, a esperança é o templo escatológico, é o templo que Ezequiel viu. É o templo que está lá em Apocalipse 21 e 22, na Nova Jerusalém. É o templo que Hebreus diz, agora nós entramos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, não mais em tabernáculos humanos, mas no tabernáculo celestial. E nós entramos na presença de Deus no tabernáculo celestial, já hoje. Enquanto nós adoramos aqui, o J.K. Bill fala que existe adoração em nível sincrônico e nível diacrônico. A gente adora simultaneamente terra e céu, porque a igreja é onde a terra encontra o céu, onde o céu encontra a terra, como diria a música antigamente, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. E diacronicamente, ou seja, apontando, em tempos diferentes, por isso diacrônico, apontando para a completude toda. Enquanto a igreja adora, nós estamos apontando o dia que Cristo Jesus voltará, e nós estaremos todos naquela cena de Apocalipse 4 e 5, dizendo, nós cantamos isso hoje, santo, santo, santo é o Senhor poderoso, glória, honra, poder, riqueza, sabedoria, ao que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja todo o louvor. É isso que a gente faz. Só que a gente vive nesse já e ainda não. Então, aonde que o céu já é realidade na terra? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você manifestamos o caráter, a lei, os valores do reino de Deus, o céu toca a terra. E nós ainda aguardamos o reino definitivo do Senhor. O dia que nós estaremos diante do trono cantando, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ei, coisa linda. Vamos concluir? A adoração é central ao povo de Deus, para que o povo de Deus mantenha o seu chamado. Em Jesus, nós, como sua igreja, estamos cumprindo o chamado de Deus para Israel. Qual era o chamado de Deus para Israel? Sejam luz para as nações. O que a igreja é? Luz para as nações, sal da terra, preservando e abençoando, dando sabor, mostrando o que é a vida com Deus. A igreja hoje é o templo vivo que cumpre o chamado de adoração de Israel. Portanto, nós devemos viver para a glória de Deus, em todo o tempo, porque agora a gente não tem mais templo. Nós somos o templo. Aqui não é um templo. Você está na pandemia, você não pode ir na igreja, não significa nada no dia de hoje, porque a igreja, claro, a gente quer a comunhão, a gente quer estar junto, a gente quer relacionamento, mas não é um local sagrado que faz a diferença. Na sua casa, você é um templo vivo, e nós juntos, conectados pelo Espírito, somos templo do Espírito Santo e vivemos para a glória de Deus, e tudo que nós fazemos para a glória de Deus, porque a gente não faz só no lugar sagrado, a gente faz, porque não existe esse lugar sagrado, o lugar sagrado sou eu. O local sagrado é a igreja, onde a igreja de Cristo pisa, a igreja sofredora que nós vimos, a igreja perseguida, onde essa igreja existe, pisa e vive, é um local sagrado, Deus está agindo. Mas a gente ainda aponta
Maranata, vem, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. A vitória final, o Senhor vai derrotar todos os inimigos, vai colocar todos debaixo dos seus pés e, por último, vai derrotar a morte, como diz 1 Coríntios 15. E eu quero ler com você a aplicação, para a gente encerrar. A disciplina de Deus também vem sobre nós, para a restauração da centralidade de Deus em nossa vida. O templo significa isso para nós hoje. Significava isso para Israel e significa para nós hoje. A restauração da centralidade da adoração, da dependência daquilo que a gente faz de mais importante, que deve ser restaurado na vida de seu povo. Que o Senhor Deus nos ajude a vivermos para a sua glória, que nós tenhamos a consciência que nós somos pedras vivas, templos vivos, que nós como igreja, como IBmetrô é uma pedra, no meio de tantas pedras, formando um grande templo de adoração que aponta e que clama, Maranata, volta, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Amém?